Hoje nós conversaremos com Josélia Ferreira da Silva, ela é secretária municipal de ação social e é a pessoa certa para estar aqui hoje diante do momento que vivemos. As enchentes do Madeira, historicamente a maior de todas, estão trazendo preocupações grandes e, sobretudo, exigindo ações imediatas, competentes, porque, lamentavelmente, já temos alguns distritos, algumas áreas representativas da nossa Rondônia tomada pelas águas. Boa tarde, se é que podemos dar boa tarde num momento como esse, mas eu gostaria de saber, secretária, eu sei que está aqui só para atender o nosso convite, mas já estará partindo para um dos distritos cuja situação também é muito grave, muito alarmante até. Fale-nos das ações empreendidas até o momento pela Prefeitura de Porto Velho. Em primeiro lugar, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com você, para que nós possamos estar dando maiores explicações para a comunidade porto-velhense. E como você disse mesmo, não é uma tarde tão boa, com tantos problemas que nós temos para administrar, junto ao prefeito Mauro Nazif, com toda a sua equipe de secretários. O que nós estamos convivendo nesse momento, nesse contexto drástico, com essa grande enchente? As perdas consideráveis, que aí não nos cabe dizer que essas perdas foram perdas de vidas, graças a Deus não, isso ainda não aconteceu, estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas nós já sabemos que existem grandes perdas, principalmente para aqueles ribeirinhos, principalmente para aquelas pessoas que viviam da sua agricultura, né, da pesca, e que estão agora sem exercer suas funções, desempregados. E o que é que nós estamos fazendo? A preocupação nossa maior agora está com os nossos distritos. Estamos com São Carlos praticamente já isolado. A questão da comunicação já é complicado em São Carlos. Já sabemos que a questão da energia também está sendo complicadíssima em São Carlos. A ordem do nosso prefeito é que retiremos todas essas famílias com maior seguridade para que nada aconteça. O prefeito, em reunião com todos os secretários, fez as suas colocações e as divisões, para que as tarefas fossem mais conduzidas e que tivéssemos uma resposta mais ativa e mais rápida. E assim ficou definido que a Sendestur ficaria com Jaci-Paraná. E o secretário Christian da CEMUR ficaria com a Bunã. E foi-se fazendo toda essa divisão. Aí para o Baixo e Médio Madeira, o Mário Medeiros ficou com São Carlos, né, e aquelas redondezas, e a Centran, na pessoa do Gutenberg, com Calama. E toda uma logística foi sendo feita para que pudéssemos atender essas famílias. Então, nós, enquanto SEMAS, mandamos os nossos técnicos, as assistentes sociais, mandamos também alguns servidores nossos administrativos para que fizessem um apanhado dessas famílias, né? De que forma estão essas famílias, quais as necessidades para essas famílias. O preocupante neste momento para estas famílias é a questão da água, que, né, o nosso rio, com essas enchentes, essa comunidade já não pode mais utilizá-lo. Então, a questão da água agora é preocupante para a gente, porque enquanto São Carlos estamos retirando essas famílias e de alguns vilarejos próximos, Calama ainda permanece, né? Ainda está terra firme, ainda nós temos uma equipe lá que está cuidando de toda aquela logística. Mas o interessante também nesse contexto é que está se existindo uma força-tarefa muito grande, tanto como a nível do governo do Estado também,
que está nos ajudando muito nesse contexto, está mandando também alguns técnicos, algumas ajudas para essas famílias, somando forças. O interessante nesse contexto é que nós estamos trabalhando dentro de um sistema de informação. O CIPAM está monitorando todas as nossas ações. E aí lá criou-se uma sala de situação. Então, o que é essa sala de situação? Lá é uma sala onde é coordenada pelo Coronel Caetano, pelo Coronel Pimentel e por todas as outras pessoas envolvidas nesse contexto. Onde lá é dado todos os comandos para que a gente possa caminhar mais rápido. Essas informações chegam para nós em tempo hábil para que nós possamos estar resolvendo as problemáticas. Então, todo esse contexto está sendo muito cuidado e muito bem cuidado com relação a isso. Você falou aí na ajuda do governo estadual, mas nós gostaríamos de saber qual a ajuda do governo federal, de preferência em números. O que é que o governo federal objetivamente fez para o estado de Rondônia? O que é que mandou, qual a verba, enfim? Com relação à questão assim, de valores, nesse contexto, seria até eu poderia estar lhe dando alguma coisa que não fosse real. Mas o que é que nós sabemos da seguinte forma? O governo federal enviou, toda a Força Nacional está conosco, né? Então, mandou para nós helicópteros, né, que está aqui conosco. Então, tudo isso torna-se custo para eles também, né? A gente sabe que cada vinda dessas pessoas para cá, o governo federal é quem banca toda essa questão. Então, nesse contexto, o governo federal está nos ajudando. Quanto ao governo do Estado, o governo do Estado também já está assinalando, juntamente com o nosso prefeito, para que nós possamos tomar algumas medidas mais rápidas e mais ágeis. E aí mandou também estar requisitando alimentos, mandou médicos com toda uma equipe, toda uma logística, né? E aí essas pessoas foram, já fizeram todo um cadastro, já desceram com mais informações e foi através dessas informações também que nós fizemos a nossa logística para que pudéssemos também estar, à medida das informações do governo do Estado, subimos também para levarmos as nossas, né? O que nós ofertamos para aquelas famílias. O que nós sabemos da seguinte forma? Ofertar algo para eles agora, na questão da água, do alimento, é algo necessário. Mas o pior disso vem o depois. Estamos trazendo as famílias de São Carlos para cá. Essas famílias, muitas dessas famílias estão indo para casa de parente, casa de amigos. Outras estão em nossos abrigos. O preocupante para nós agora é o pós-enchente. O que vai acontecer com essas famílias e de que forma? Né? Então, nesse contexto, o prefeito hoje, em uma coletiva com a imprensa, assinou o decreto de calamidade pública. Mas lembramos que ainda tem que passar por uma avaliação prévia, né, do Ministério da Integração, para que esse decreto realmente torne-se válido. São requisitos para que isso aconteça. Vencemos alguns requisitos e, com isso, já adotamos, o prefeito adotou. Agora, saber se nós vamos ter, vai depender de um esforço também de bancada, aí dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, para que isso aconteça. É de suma importância que isso venha acontecer, porque uma logística maior, onde nós vamos estar dando toda uma complementação, aí vem de alimentos, de estrutura para essas famílias, essas pessoas que eram ribeirinhos e que tinham as suas pequenas lavouras, de que forma isso será executado, que programas o governo federal pode estar proporcionando para que nós possamos, assim, ajudar essas famílias. É algo enorme. Quando nós pensamos que, quando as famílias pensam
Ah, mas a gente está vendo, é tão pouco. E aí a gente diz assim, não, não é tão pouco. Nós estamos em agora, aproximadamente, neste exato momento, nós temos 1.862 famílias. Se nós trabalharmos isso e fizermos uma proporção, Essas estão desabrigadas já. essas famílias, elas estão no contexto de desabrigadas e desalojadas. As famílias que estão conosco, que são as famílias desalojadas, né, que essas famílias estão sobre a nossa responsabilidade, nós estamos com 427 famílias em nossos abrigos. Essas Todos em Porto desabrigadas, Velho? Estão todos em Porto em Velho? Porto Velho e também em alguns distritos ainda. Como, por exemplo, né, em Calama nós temos alguns pontos, que nós já temos algumas famílias que já estão indo para alguns locais. Aí também nós temos Abunã, também nós temos já alguns pontos de algumas famílias que estão em alguns abrigos nossos. Jaci, Paraná, também nós temos já alguns locais que nós já estamos colocando essas famílias, por exemplo, na escola Cora Coralina, nós já estamos com algumas famílias. Então, quando nós colocamos lá 4, 5 famílias, no outro dia temos que colocar mais 4, mais 5. Então, assim, a proporção é grande. Então, à medida em que essa proporção desse rio enche, aumenta. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com a equipe de assistentes sociais, de servidores de outras secretarias que estão trabalhando dentro desses abrigos. E é uma logística que a gente tem que dar, uma logística constante para essas famílias, onde nós temos que levar para ela, desde o alimento, para que elas fiquem em bom local, para que elas tenham o mínimo de um bom atendimento. Porque a gente sabe, quando eu saio da minha casa e vou para um lugar, eu perco minha referência. As pessoas que são acostumadas com a sua história, com o seu hábito de dormir mais cedo, mais tarde, quando chega em abrigo, nós temos algumas regras, né, que a Defesa Civil Nacional, assim, nos aponta que nós temos que ter essas regras. Então, é todo um contexto diferenciado. Mas o que é que está acontecendo, digamos assim, de bom nesse momento? Estamos tendo alguns apoios de algumas universidades. Por exemplo, a Unir vai estar mandando toda uma logística de acadêmicos para que possa estar trabalhando com essas famílias, né, de uma forma, para que possa estar fazendo algumas dinâmicas, né, para que possam trabalhar melhor o respeito com o outro, o espaço do outro. A São Lucas também, eu tive informação de que vão mandar os seus acadêmicos de enfermagem e de outras áreas, para que possa estar acompanhando essas famílias. E o preocupante para nós e o tempo que essas famílias vão ficar nesses abrigos? Isso também é algo que preocupa o nosso prefeito, porque nós sabemos o seguinte, quem está nesses abrigos são escolas, e nós não podemos interromper um ano letivo. Então, de que forma nós podemos estar trabalhando em cima disso? Então, o prefeito está muito preocupado nesse contexto e já está viabilizando, né? E aí ele está trabalhando em cima de alguma área que nós possamos, assim, estar fazendo um trabalho maior, porque nem todas essas famílias depois vão voltar para suas casas. Tem casas que não têm mais condições de voltarem, de se tornar residência. Então, como é que nós vamos estar fazendo? Então, preocupado também com essa logística, o prefeito já está trabalhando dentro de um projeto maior para que nós possamos viabilizar toda essa questão. E aí vem a questão de São Carlos. Como é que nós podemos estar tirando uma pessoa, né, famílias, comunidades tradicionais? Temos que viabilizar toda uma área para que essas famílias possam depois retornar às suas vidas normais, rotineiras, para que elas possam também estar produzindo. A maioria dessas famílias eram pequenos agricultores, elas precisam se manter, então já está existindo toda essa preocupação. O prefeito Mauro Nazif já está trabalhando
com sua equipe maior, de viabilizar um espaço para que assim possa estar construindo. Agora, essa construção não se sabe de que forma ainda vai se fazer, está se fazendo toda uma consulta prévia, está se fazendo uma consulta prévia para ver de que forma, mais rapidamente possível, seja construída, né? E aí a gente diz, mas será que vamos construir uma nova São Carlos? Eu diria que sim, porque é muito preocupante a questão de São Carlos. Como nós estamos já no final da nossa conversa, muitas informações prestadas, é claro, se faziam necessárias, e eu gostaria que aproveitasse esse momento do final para uma mensagem para a população de Rondônia, particularmente das áreas atingidas, e o que é que, se tivesse de fazer um pedido, além daqueles que a gente tem que pedir a Deus que a enchente pare, né, que já foi longe demais, para a população, qual o pedido que faria, pedido de ajuda, pedido, enfim, qualquer um que possamos aí contribuir de alguma forma na área de comunicação, nesse momento tão dramático da nossa cidade, de parte do nosso estado. Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer aos porto-velhenses que abraçaram essa causa, né? SOS Desabrigados, né? A imprensa que tem nos apoiado muito, né? Está sempre conosco, que estão fazendo também essa campanha, estão enriquecendo essa campanha. Mas, nesse momento, o que é que nós estamos pedindo para a população? Água. A água está se tornando fundamental, porque temos que estar mandando água para Abunã, água para São Carlos, água para alguns vilarejos ainda, que tem algumas famílias. A água, nesse exato momento, é fundamental. E aquelas pessoas também que quiserem contribuir com alimentos não perecíveis, a campanha está aberta. Nós temos alguns postos de arrecadação, né? Algumas igrejas estão fazendo isso, mas o nosso ponto de arrecadação, nós temos um lá na Sempla, ali na Abunã, e nós temos um aqui em frente à Prefeitura de Porto Velho, onde nós temos lá voluntários que estão recebendo esses donativos. Agradecemos a todos os porto-velhenses de estar conosco, de abraçar essa causa conosco. Aquele que ainda quiser contribuir e puder contribuir, estamos de braços abertos para assim recebê-los. Ok, obrigado por sua presença. Nós vamos desejar que todas as ações sejam traduzidas por bons resultados. O momento realmente é dramático, é um momento preocupante. As pessoas estão sofrendo muito mais do que muitos de nós possamos imaginar, porque estando ali no contexto daquele momento, do fato acontecendo, das necessidades, e disse de forma muito correta, que não é só resolver o agora. Nós temos um depois que é uma grande interrogação que precisa ser resolvido também, e só o tempo é que vai definir quais as medidas plenas que vão levar a essa solução. Obrigado, portanto, por sua presença. Eu sei que já está se dirigindo para um desses distritos para atuar diretamente na questão. Mas de você, fica aí. Lamentamos, hoje é um domingo de carnaval, gostaríamos de ter trazido aqui um sambista, alguém para falar dos nossos carnavais do passado, mas a situação não permite e nós estamos absolutamente integrados com esse momento da nossa amada Rondônia, porque atinge aí muitos municípios e distritos, particularmente, como dissemos, e todos sabem, Porto Velho e os distritos e as cidades próximas. Mas Viva Porto Velho volta daqui a pouco.